Vamos agora fazer uma revisão da anatomia do coração. O coração possui várias conotações. Os romanos antigos, por exemplo, acreditavam que neste órgão se situava o centro da coragem, daí o seu nome de coração. O coração é então um órgão oco, é um órgão muscular e por sua vez então é um órgão contrátil que possui um formato de cone. Ele fica protegido pelo osso externo, pelas cartilagens costais dos dois lados e situa-se anteriormente à coluna vertebral, ou seja, ele fica situado entre a coluna vertebral, a parte torácica da coluna vertebral, e entre o osso externo e entre as cartilagens ou as costelas de ambos os lados. Essa região mais arredondada e inferior do cone é chamada de ápice do coração, enquanto a região superior e mais achatada é chamada de base. Num plano lateral, uma vista lateral, nós podemos observar que o ápice encontra-se inferior e um pouco mais à frente, anteriormente, enquanto a base situa-se superior e posteriormente. O coração repousa-se sobre o músculo diafragma e situa-se entre os pulmões, uma área chamada de mediastino, isto é, meio da cavidade torácica. E aproximadamente 2/3 do coração situa-se à esquerda da linha mediana do corpo, enquanto 1/3 situa-se à direita da linha mediana do corpo. Se nós realizarmos um corte frontal, um corte coronal e ampliarmos essa pequena área, nós iremos enxergar alguns elementos, dentre eles a pleura parietal, aqui em coloração um pouco mais azul, a cavidade pleural no branco e a pleura visceral, a pleura que encontra-se em contato com o pulmão, no caso, pulmão esquerdo. E assim como os pulmões, o coração também é envolvido por uma membrana para proteger este órgão. Estamos falando do saco pericárdico. Saco pericárdico que é constituído por 3 camadas: o pericárdio fibroso, mais externo, pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Vamos analisar através de um outro ângulo. Então temos aqui toda a membrana envolvendo o coração, o pericárdio. E se a gente fizer um cortezinho e abrir esse pericárdio, a gente pode observar algumas estruturas dessa membrana. E então notamos que ele é constituído por 2 camadas. A serosa, a lâmina visceral do pericárdio seroso, que é uma lâmina mais interna, também chamada de epicárdio, e o pericárdio fibroso, que é uma lâmina mais externa
e é constituído por tecido conjuntivo denso e inelástico. E é esse pericárdio fibroso que se fixa ao diafragma. Desse modo, a sua finalidade é evitar um estiramento excessivo do coração. Já o pericárdio seroso possui duas lâminas, uma lâmina parietal e uma lâmina visceral, como já mencionado. A lâmina parietal encontra-se fundida com o pericárdio fibroso, tá vendo? Já a lâmina visceral encontra-se aderida à superfície do coração, sendo assim também chamada de epicárdio. E entre a lâmina visceral do pericárdio seroso e a lâmina parietal do pericárdio seroso, há um pequeno espaço chamado de cavidade pericárdica. Nesse espaço há uma pequena quantidade de líquido pericárdio, uma fina película de líquido pericárdico, a finalidade é reduzir o atrito entre as membranas enquanto o músculo cardíaco se contrai. A inflamação do pericárdio seroso gera uma condição chamada de pericardite. Essa condição pode levar a um acúmulo de líquido, de fluido, no saco pericárdico, o que comprime o coração, dificultando assim o seu enchimento. Condição essa que é chamada de tamponamento cardíaco. E uma vez que ela dificulta o trabalho do coração, ela é uma condição de risco que pode ser fatal. A pericardiocentese é um procedimento invasivo, um procedimento médico invasivo, feito para remover ou então aspirar o líquido que se acumula no saco pericárdico, diminuindo assim a pressão que este líquido faz sobre o músculo cardíaco, permitindo assim uma melhor expansão e enchimento ventricular. Vamos agora estudar a parede do coração. Então, se nós retirarmos um pedaço do coração, retirarmos aqui um cubinho da parede cardíaca, nós iremos enxergar algumas estruturas. E nós podemos perceber que a parede do coração é constituída por 3 camadas: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O epicárdio é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Ele é constituído por um epitélio pavimentoso simples, por tecido conjuntivo frouxo e por tecido adiposo. Tecido adiposo que é mais predominante na superfície ventricular. E a quantidade desse tecido adiposo varia de indivíduo para indivíduo e tende a aumentar com a idade. E como você pode observar, o epicárdio também possui vasos sanguíneos, vasos linfáticos, que já não é observado, e também é um tecido inervado. Depois do epicárdio, nós temos o miocárdio,
que é a parede intermediária. É nessa parede que encontra-se o tecido muscular do coração, que corresponde a 95% da parede do coração. Então, nessa área estão as células contráteis, os cardiomiócitos, como você pode observar. E depois do miocárdio nós temos o endocárdio, que é a parede mais interna. Trata-se de uma camada bem fina constituída por células endoteliais. Desse modo, essa camada é contínua com o revestimento endotelial dos grandes vasos. Outra condição interessante é que as fibras do miocárdio estendem-se para o interior das câmaras cardíacas, formando assim essas saliências irregulares chamadas de trabéculas cárneas. Essas trabéculas cárneas são encontradas nos ventrículos e, quando nos átrios, elas são chamadas de músculos pectíneos. Bom, vamos estudar agora a morfologia dos cardiomiócitos que ocupam o miocárdio, a parede intermediária do coração. Essas que são as células contráteis do coração. E lembrando que aproximadamente 1% dessas células são autoexcitáveis. Mas nós vamos falar melhor dessas células autoexcitáveis em aulas posteriores. Por enquanto, vamos falar apenas das fibras contráteis. Então, o cardiomiócito é uma célula muscular estriada típica. No entanto, essas células são menores que as células do músculo esquelético e possuem apenas um núcleo por célula. Elas ramificam-se e juntam-se às células vizinhas por meio dos discos intercalares. Esses discos intercalares, como você pode observar, possuem dois componentes principais: os desmossomos e as junções comunicantes, também conhecidas como junções gap. E como nós vimos nas aulas de introdução à fisiologia, essas junções permitem uma comunicação elétrica entre as células cardíacas de forma mais rápida. Outro aspecto interessante dessas células é que os túbulos transversais, os túbulos T, dessas células são mais desenvolvidos e possuem lúmens maiores que o dos músculos esqueléticos. No entanto, o retículo endoplasmático, ou melhor, retículo sarcoplasmático, pois estamos falando de uma célula muscular, então, esse retículo sarcoplasmático é menor que o das células musculares esqueléticas e também é menos organizado. Já as mitocôndrias são maiores e mais numerosas e ocupam aproximadamente 1/3 do volume celular. E a quantidade de mitocôndrias dessas células se deve justamente à alta demanda metabólica dessas células, sendo estas extremamente dependentes de oxigênio. Estima-se que elas consomem de 70% a 80% do oxigênio fornecido pelas artérias coronárias. Já as miofibrilas são organizadas da mesma forma que as miofibrilas do músculo esquelético.
Então é só você rever a aula de morfologia das células musculares. Bom, como mencionado então, coração é um órgão muscular oco que funciona como uma bomba e possui 4 câmaras, 2 superiores, chamadas de átrios, que por sua vez recebem sangue das veias. No caso do átrio direito, recebe sangue da veia cava superior, da veia cava inferior e do seio coronário, e o átrio esquerdo recebe sangue também das veias, só que aqui das veias pulmonares. Veias pulmonares da esquerda e veias pulmonares da direita. Já as outras 2 câmaras inferiores são os ventrículos. Estes recebem sangue dos átrios e ejetam esse sangue para as artérias. No caso do ventrículo esquerdo, para a artéria aorta, e no caso do ventrículo direito, para a artéria do tronco pulmonar. Bom, vamos estudar melhor cada uma dessas câmaras cardíacas. Começar pelo átrio direito. Então, analisando por uma vista anterior, nós podemos observar o átrio direito, que recebe então sangue venoso da veia cava superior, da veia cava inferior, e por uma vista posterior nós podemos enxergar que ele também recebe sangue venoso, no caso, sangue venoso da musculatura cardíaca, por meio do seio coronário. Já o átrio esquerdo, que a gente pode ver escondidinho aqui atrás, forma a maior parte da base do coração. Aqui a gente pode observar o átrio esquerdo por uma vista posterior. O átrio esquerdo, então, recebe sangue das veias pulmonares. No caso da veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, veia pulmonar superior direita e veia pulmonar inferior direita. Além disso, cada átrio possui extensões similares a abas, denominadas de aurículas, devido a uma semelhança com a orelha de cachorro, algo que se deu ainda 300 anos antes de Cristo. No caso, a aurícula do átrio direito e aqui a aurícula do átrio esquerdo. Como mencionado, então, as câmaras inferiores são os ventrículos. Se analisarmos por uma vista anterior, é possível notar que o coração é discretamente rodado, de modo que a superfície anterior da parede do músculo cardíaco é ocupada pelo ventrículo direito. Consegue observar? Enquanto o ventrículo esquerdo encontra-se mais escondido, sendo sua face melhor visualizada por uma vista posterior, certo? Então aqui a gente pode observar o ventrículo esquerdo, enquanto nessa imagem é o ventrículo direito que fica um pouquinho mais escondido. Em uma imagem interna, então, dos ventrículos, nós podemos observar, então, a parede do ventrículo direito
e a parede do ventrículo esquerdo. E separando essas duas câmaras ventriculares, há um septo chamado de septo interventricular. O interessante nessa imagem é observar a diferença de espessura da parede do ventrículo esquerdo e da parede do ventrículo direito. Você pode observar que a parede do ventrículo direito, a espessura da parede do ventrículo direito, é menos espessa do que a parede do ventrículo esquerdo, que possui uma espessura maior. A gente pode observar melhor por meio das respectivas imagens. Temos aqui então um corte coronal do coração, onde nós podemos observar as 4 câmaras cardíacas, os átrios, sendo estes separados também por um septo, no caso septo interatrial, e os ventrículos, sendo estes separados pelo septo interventricular. E olha só a diferença entre a espessura da parede do ventrículo direito, tá vendo? Menos espessa, e a espessura da parede do ventrículo esquerdo, tá vendo? Bem mais espessa. E aqui a gente pode observar um corte transversal. Então a parede do ventrículo esquerdo é bem mais espessa. Essa imagem aqui, a parte superior é a frente do corpo, tá? E a parte inferior é a parte posterior do corpo. Então temos aqui um ventrículo esquerdo, tá vendo? A parede bem mais espessa, e um ventrículo direito, tá vendo? A espessura bem menor. Bom, mas por que existe essa diferença? Bom, embora os dois ventrículos atuem como duas bombas separadas e que simultaneamente ejetam volumes iguais, o lado direito apresenta uma carga de trabalho menor, uma vez que bombeia sangue por uma distância menor, pois só bombeia sangue para a circulação pulmonar, enquanto o ventrículo esquerdo apresenta uma carga de trabalho maior, pois bombeia sangue por distâncias maiores, né? A gente está falando aqui da circulação sistêmica. Então, desse modo, a força de contração do ventrículo esquerdo, ela também tem que ser maior. Por isso, essa musculatura é mais desenvolvida, é mais espessa do que a musculatura do ventrículo direito. Outras estruturas importantes que compõem o coração são as válvulas cardíacas. Essas válvulas são estruturas localizadas entre as câmaras e funcionam como portas que se abrem e se fecham em resposta a alterações de pressão do ciclo cardíaco. Desse modo, essas válvulas asseguram um fluxo unidirecional do sangue e impedem o seu refluxo. Desse modo, então, as duas válvulas localizadas entre os átrios e os ventrículos são as válvulas atrioventriculares. Válvula atrioventricular direita e válvula atrioventricular esquerda. Além disso, temos a válvula do tronco pulmonar e a válvula
da aorta, que a gente não consegue observar por esse ângulo, mas encontra-se escondida posteriormente à artéria do tronco pulmonar. Aqui, por um ângulo superior e sem os átrios, nós conseguimos observar todas as 4 válvulas cardíacas. No caso, a válvula átrio-ventricular direita, que possui 3 cúspides, sendo assim também chamada de válvula tricúspide, e a válvula átrio-ventricular esquerda, que possui 2 cúspides, sendo assim chamada de válvula bicúspide. Já as válvulas do tronco pulmonar e a válvula da aorta são conhecidas como semilunares, uma vez que são formadas por 3 válvulas com formato de lua crescente. Então temos válvula do tronco pulmonar e válvula da aorta. As válvulas atrioventriculares, no caso a gente pode observar a imagem, uma válvula atrioventricular direita, são ancoradas ao endocárdio por meio dos músculos papilares, que se fixam às válvulas por meio das cordas tendíneas. Desse modo, durante a contração ventricular, essas cordas tendíneas são tracionadas ou tensionadas devido à contração do músculo papilar, evitando assim o refluxo de sangue para os átrios durante a sístole dos ventrículos. A gente vai entender melhor em outras aulas. Bom, o coração também possui o seu próprio suprimento sanguíneo, que se dá a partir da circulação coronariana, no caso, por meio de 2 artérias coronárias, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Ambas se originam logo no início ou na parte ascendente da artéria aorta. A artéria coronária direita fornece pequenos ramos para o átrio direito, bem como se divide em ramo marginal direito e ramo interventricular posterior. O ramo interventricular posterior irriga a parede posterior dos 2 ventrículos, enquanto o ramo marginal irriga apenas o ventrículo direito. Já a artéria coronária esquerda se divide em artéria interventricular anterior, irrigando assim a parede anterior dos 2 ventrículos, e em artéria circunflexa, que irriga o ventrículo esquerdo, bem como o átrio esquerdo. Já a maior parte do sangue venoso é drenada pelo seio coronário, que, como nós já vimos, desemboca no átrio direito. E as principais veias que levam sangue venoso ao seio coronário são a veia cardíaca magna, que traz sangue venoso do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. A veia interventricular posterior,
que traz sangue venoso dos dois ventrículos, a veia anterior do ventrículo direito, que traz sangue venoso do ventrículo direito, e a veia cardíaca parva, que traz sangue venoso do ventrículo direito e do átrio direito. Bom, como já mencionado, aproximadamente 1% das células do coração se diferenciam em células autorrítmicas, células autoexcitáveis, ainda durante o desenvolvimento embrionário. Desse modo, essas células autoexcitáveis atuam como marca-passo, ajustando o ritmo cardíaco, o ritmo de contração do músculo cardíaco. A excitação inicia-se no nó sinoatrial, também chamado de nó sinusal, que localiza-se inferiormente à abertura da veia cava superior. Essa excitação se propaga para as células musculares dos átrios por meio dos ramos internodais, bem como do ramo interatrial. Quando esse potencial de ação alcança o nó átrio-ventricular, localizado no septo interatrial anteriormente ao seio coronário, este impulso é então retardado, permitindo assim a ejeção de sangue dos átrios para os ventrículos, e a partir do nó átrio-ventricular, o impulso trafega para os ventrículos por meio do feixe de His, que se divide em ramo direito e em ramo esquerdo, e posteriormente se ramifica em fibras de Purkinje, que conduzem os impulsos, os potenciais de ação, para as paredes dos ventrículos. Então, o impulso é gerado no nó sinoatrial, sinusal. O impulso gerado aqui é conduzido pelos feixes internodais, bem como pelos feixes ou pelo feixe interatrial para os átrios. No nó átrio-ventricular, esse impulso é retardado e posteriormente é conduzido pelo feixe de His, que encontra-se no septo interventricular, que se divide em dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo, e posteriormente se ramifica em fibras de Purkinje, que conduzem os impulsos para as paredes ventriculares. E além desse complexo estimulante do coração, o próprio coração, bem como os vasos coronários, são inervados pelo plexo cardíaco, que possui inervação parasimpática oriunda do nervo vago e simpática oriunda do tronco simpático torácico e do tronco cervical. Essa aula você pode revisar, você pode estudar pelas seguintes referências.